Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e seja bem-vindo a mais um vídeo de Excel aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 recursos da tabela dinâmica que talvez você não conheça. E lógico, vou trazer esses recursos no universo do profissional contábil, beleza? Então, se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve rapidinho, aciona o sininho para receber a notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais profissionais contábeis. Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, trazendo aí para o cenário do dia a dia do profissional contábil, quando eu trabalhava num escritório, na parte fiscal de um escritório, me pediram para fazer um levantamento dos débitos das empresas do Simples Nacional. E isso que eu fiz, né? Fui lá e levantei empresa por empresa, levantei os débitos que essa empresa tem, tá? E aí eu coloquei o número da empresa, né? Que é o número que era do meu software contábil, tá? Aqui o nome da empresa, logicamente que eu mudei aqui os nomes, tá? Para não trazer nenhuma informação de nenhuma empresa. Trouxe o responsável pelo setor, o responsável do setor fiscal, né, pela empresa, tá? Então aqui coloquei, tem o Douglas Ernesto, tem o Diego Porto e tem a Juliana aqui, tá? E trouxe também a descrição do débito, né, onde informei o que é esse débito, o que se refere a esse débito, a competência do débito e o valor desse débito, beleza, pessoal? Então, nisso, fiz essa tabela, que seria uma espécie de banco de dados, uma espécie de base de dados, com todas as informações. E aí, eu queria construir relatórios com essa base, tá? E a melhor maneira, a maneira mais rápida e mais prática de construir relatórios no Excel é utilizando a tabela dinâmica. E foi isso que eu fiz. Criei uma tabela dinâmica com essa tabelinha aqui, onde eu tenho a base de dados das informações dos débitos das empresas do Simples Nacional. E como que eu faço para criar uma tabela dinâmica? Bem simples. Essa minha tabelinha já está em formato de tabela. Como eu sei disso? Porque aqui, ó, quando eu cliquei aqui dentro, ela habilita as ferramentas de tabela, que é essa parte de design aqui em cima do Excel, tá? Se eu clico fora, ó, essa guia some, então eu não tenho o design aqui. Se eu clico dentro, volta a ter aqui as ferramentas de tabela, beleza, pessoal? E aqui, ó, clicando aqui em design, ferramenta de tabela, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, de resumir com tabela dinâmica. O que ele vai fazer? Vai pegar essa tabela e vai criar uma tabela dinâmica. Vou criar aqui em resumir, vou clicar aqui, né, em resumir com tabela dinâmica, tá? E aqui, ó, ele pergunta, ó, escolha os dados que você deseja analisar. Ele já pré-seleciona, como eu já cliquei na tabela, né, ele já sabe qual é a tabela que eu quero utilizar para criar a tabela dinâmica. Então ele já coloca aqui, ó, tabela intervalo, tabela 2, beleza? Vou dizer que eu quero criar uma nova planilha, ele vai criar uma planilha aqui do ladinho, ó, vai criar aqui do lado uma nova planilha, e eu vou clicar em OK, tá? Cliquei em OK, ele vai criar a tabela dinâmica numa segunda planilha aqui do lado, beleza, pessoal? E aqui eu poderia brincar com os relatórios. Eu poderia, por exemplo, fazer um relatório por responsável, né? Então eu poderia pegar o responsável, colocar aqui no filtro, tá? Trazer a empresa, né? Não precisava nem trazer o número da empresa, e trazer aqui para linhas, tá? E trazer, por exemplo, o valor, né? Precisava nem trazer a descrição do débito. Vou trazer para ficar melhor aqui, ó, a descrição do débito, vou botar aqui em linhas também, tá? E aí o que ele vai fazer? Vai colocar aqui embaixo, e aqui, ó, em valores, eu coloco o valor. Tá? E o que ele vai fazer? Vai criar um relatóriozinho para mim, ó, com a empresa, a divergência e o valor total, ó. Aí repare o seguinte, pessoal, ele coloca para mim esses subtotais aqui também, ó, por empresa, ó. Então ele vai colocar a divergência, ó, as empresas que têm mais de uma divergência, como essa aqui, ó, teste 135, ele coloca aqui as duas divergências e cria aqui um total logo em cima, né, um subtotal aqui em cima. E no final de tudo, eu tenho um totalzão, né? Ele traz para mim um total geral de débitos total aí pelas empresas, beleza? E é isso, pessoal. Só que é o seguinte, quando eu trabalhava lá no setor fiscal desse escritório, o que me pediram, né? Depois de eu ter tido esse trabalhão todo de criar essa base de dados e ter aí os meus relatórios para minhas análises, me pediram o seguinte: Diego, eu preciso que você crie um relatório, você me mostre um relatório desse por empresa, que eu vou mandar uma planilha para cada empresa com as informações dos débitos que ela tem. Aí eu pensei, caramba, isso me daria um trabalho se eu não conhecesse alguns recursos da tabela dinâmica que vai me facilitar a fazer esse processo, beleza? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, eu tenho que
mudar, ó. Ah, eu não mostrei o filtro do responsável, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, o responsável Diego Porto, por exemplo, ó, eu dou um Enter e aí ele vai trazer somente as empresas do Diego, ó. Então, ó, somente as empresas que o Diego faz. E aí ele traz aqui a empresa, traz o tipo de débito, né? E aqui traz o valor, tá? Só que não é isso que ela me pediu. Ela pediu para eu criar uma planilha por empresa. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é tirar aqui o responsável do filtro. Ó. Como é que eu tiro o responsável do filtro? Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, no filtro de responsável e jogar ele fora. Entendeu? Aí ele vai sair. Beleza? E aí eu coloco no lugar do responsável, eu coloco a empresa. Tá? Eu posso colocar a empresa aqui no filtro. Então eu tiro a empresa daqui de linhas, ó, joga ela fora. Tá? Vai trazer somente os débitos aqui, ó, os débitos e os valores. Tá? E aí eu posso colocar a empresa no filtro. Ó. Coloco a empresa aqui no filtro. E aí eu tenho aí, vou ter aí os débitos, tá? E vou ter aqui o valor, tá? E aí eu coloco, ó, por exemplo, a empresa 125. Dou um OK. Vai trazer somente as despesas da 125 e o valor. Só que eu não quero só isso, eu também quero a competência, né? Era importante a empresa também saber a competência desse débito. Então, ó, como é que eu faço para trazer a competência? Ó, pega a competência, vou trazer aqui para o filtro de linha. Beleza? Aí ele vai trazer a despesa, vai trazer aqui as competências e os valores. Quero mudar esses valores, eu quero trazer em formato de moeda, por exemplo. Ó, vou clicar em qualquer um desses valores aqui, clico com o botão direito e aqui ó, eu tenho a opção de formato de número. Ó. Clicando aqui, eu posso mudar para moeda, por exemplo. Ó. Mudo para moeda, dou um OK e aí ele vai trazer os débitos em formato de moeda. Tá? E aí vem alguns recursos, né, que talvez vocês não conheçam. Por exemplo, aqui está muito esquisito, né, para enviar para um cliente. Ó, e com esses subtotais pode confundir a cabeça dos clientes. O ideal é que esse relatório aqui tivesse num formato de tabela, um formato mais fácil de visualizar. Tá? Então, como é que eu verifico, como é que eu transformo esse meu relatório aqui num filtro de tabela, por exemplo? Primeiro eu vou tirar o filtro, vou trazer o geralzão aqui de novo, ó, vou trazer todos eles, vou marcar tudo, ó, marquei tudo, dei um OK, ele vai trazer aqui de novo de todas as empresas, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, que um recurso que talvez vocês não saibam, é tirar esses subtotais aqui, para ficar um pouco mais limpo, né? Para ficar um pouco mais com cara de base de dados mesmo, essa minha tabela dinâmica. Então como eu faço para tirar esses subtotais? Venho aqui na minha guia Design, tá? E aqui na guia Design eu tenho o primeiro botãozinho aqui que é subtotais. Posso clicar nele aqui, ó, e dizer ó, que eu não quero mostrar os subtotais. Beleza? Aí ele vai tirar os subtotais. Ó. Você vai trazer a empresa, vai trazer a informação aqui da dívida. Né? Aqui no caso, nesse caso a dívida ativa está até vazia, a competência provavelmente são várias. Né? E aqui os valores. Beleza? E aí eu já começo a mudar um pouquinho a cara. Ele não vai trazer mais aquele subtotal, então não fica muito cheia a minha tabela. Posso fazer a mesma coisa aqui para os totais. Né? Então eu posso vir aqui em totais gerais e desabilitar linhas e colunas. O que ele vai fazer? Ele vai tirar aquele totalzão lá do final. Vai deixar aqui bem com cara de formato mesmo. Só que ainda não tá legal, né, pessoal? Porque pode estar um pouco confuso, né, ainda essa questão do filtro de linha, da informação. Então o ideal é que esteja um formato um pouco mais parecido com uma tabela. E como é que eu faço para mudar isso, pessoal? Para transformar essa minha tabela dinâmica em uma tabela realmente. Posso vir aqui ó, em layout do relatório. Tá? E aqui eu tenho a opção de mostrar formato de tabela. Tá? Então eu posso clicar aqui e mostrar em formato de tabela. Tá? Só que olha o que ele faz aqui, pessoal. Ele coloca ele coloca meio estranho, né? Porque ele meio que ele faz uma mescla, né? Ele coloca aqui o débito, tá? E aí coloca aqui ele coloca o tipo de débito na descrição e aqui coloca todas as competências e todos os valores que tem os débitos. E aqui ó, fica todo vazio, né? O ideal é que esteja tudo preenchido, para parecer bem uma tabela mesmo, tá? Então como é que eu faço para preencher para baixo aqui, né, todas as informações, a formação do débito aqui das empresas? Bem simples, volto aqui no meu layout de relatório e aqui eu posso colocar essa opçãozinha aqui, ó, repetir todos os rótulos de item, tá? O que ele vai fazer? Vai, repetir todas as informações. Então fica cada vez com uma cara melhor, uma cara mais de tabela. Beleza, pessoal? E aí é o seguinte, aí que vem o grande pulo do gato, né? A grande coisa. Se eu fosse criar
esse relatório por empresa, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que vir aqui, ó, selecionar a empresa, por exemplo, a empresa teste 125, dar um OK. E aí o que eu ia fazer? Iria criar, imprimir essa planilha, ia vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ia vir mover ou copiar, ia fazer uma cópia, né, dessa planilha, ó, que ia criar uma cópiazinha aqui, ia colocar em algum lugar, salvar no final, por exemplo, ó, mover para o final e dar um OK. Tá? E aí ele ia criar essa planilha aqui. Ia ter que fazer isso para cada empresa, né? Aqui tem até poucas empresas, mas imagine se eu tivesse uma carteira de, sei lá, 100, 200 clientes e tivesse que fazer esse trabalho. Ia ser um pouco cansativo, né? Então tem uma maneira, tem um recurso na tabela dinâmica que eu consigo criar com um clique essa planilha por empresa, né? Essa tabela dinâmica por empresa. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro eu vou excluir essa tabela que eu criei aqui, ó. Cliquei com o botão direito, vim aqui em excluir, confirmar a exclusão, e aí ele volta para cá. Vou voltar aqui para minha tabela dinâmica, tá? Vou tirar o filtro, ó. Vou tirar o filtro. Tirei o filtro, tá? Volta a ter aqui todas as informações de todas as empresas. E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou vir aqui na minha guia analisar da tabela dinâmica, tá? Cliquei fora, some tudo, tá? Cliquei na tabela dinâmica, ele habilita essas duas guias para mim, ó, a analisar e a design. Clicando nessa guia de analisar, eu tenho essa opçãozinha aqui de tabela dinâmica, tá? Aqui no cantinho. Clicando aqui, pessoal, eu tenho, ó, aqui em opções, clicar na setinha para vocês verem, eu tenho aqui, ó, mostrar páginas do filtro de relatório, tá? Como eu coloquei a empresa como filtro, o único filtro que eu tenho é a empresa. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, mostrar páginas do filtro de relatório, ele me pergunta, ó, mostrar todas as páginas de filtragem do relatório de empresa. E o que ele vai fazer? Clicando em OK, olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Cliquei em OK, ele vai criar uma planilha para cada empresa e já coloca com o nome da empresa, ó, teste 126, teste 134, teste 135. Pessoal, muita gente não conhece esse recurso da tabela dinâmica. E foi assim que eu resolvi esse problema, né? Aqui agora eu tenho uma planilha para cada cliente. O meu trabalho agora foi mandar cada planilha para o cliente específico. Eu não tive que ficar criando uma planilha para cada cliente, beleza? A própria tabela dinâmica fez essa criação para mim. Muita gente não conhece esse recurso, pessoal. Então é importantíssimo aí para vocês no dia a dia para dar mais produtividade, tá? Então, além desse vídeo, tá? Quem ficou aqui até o final, além desse vídeo, vocês também, vou colocar aqui na descrição do vídeo, uma planilha, um arquivo em Word, né, em PDF, desculpa, um arquivo em PDF com passo a passo de todos esses recursos que eu apresentei nessa aula, beleza? Para que você consiga fazer aí, caso você não tenha tempo para assistir o vídeo e tudo mais, para que você consiga fazer tranquilamente, beleza, pessoal? Então é isso, mais um recurso de produtividade aí para vocês, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!